boa noite. Boa noite, Gabi. Boa noite, Mauro. Ótima noite para você. Está no ar o Rede TV News. Mais de 1.500 extremistas que vandalizaram o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional estão detidos em Brasília. Eles vão responder por atentado ao Estado Democrático de Direito, dano e associação criminosa. E podem pegar mais de 20 anos de prisão. E você vai ver também. Governo federal calcula os prejuízos da ação dos radicais e promete fazer os responsáveis indenizarem os cofres públicos. Ministro da Justiça diz que houve conivência de policiais do Distrito Federal com os vândalos. E o STF decide afastar o governador Ibanez Rocha por 90 dias. Acampamentos de extremistas são desmontados em áreas militares de várias capitais. O Senado articula uma CPI para investigar quem financiou os atos antidemocráticos. E o ex-presidente é internado com dores abdominais. E a gente começa essa edição do Rede TV News indo direto a Brasília, porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou uma reunião de emergência com os 27 governadores de estados e do Distrito Federal para discutir os atos de vandalismo cometidos ontem por radicais de direita. O repórter Igor Damasceno está lá e conta para a gente as informações sobre essa reunião. Boa noite, Igor. Olá, Mauro, boa noite a você, a Gabriela, também a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Rede TV News. Eu falo nesse momento no Palácio do Planalto e, como você disse, Mauro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontra nesse momento com a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, e com pelo menos 20 governadores. Essa reunião é a portas fechadas, mas a informação que nós temos, inclusive divulgada pela Secretaria de Relações Institucionais, é que Lula se encontrou com Rosa Weber e com os governadores para discutir as primeiras ações que serão desenvolvidas em conjunto com o STF, o governo federal e os governos estaduais contra esses atos extremistas, esses atos terroristas que nós registramos ontem à tarde aqui no centro de Brasília. Essa reunião é justamente em caráter preventivo para que não aconteça em outras cidades brasileiras o que aconteceu aqui em Brasília ontem à tarde. Na solenidade, Lula, também os governadores e Rosa Weber devem assinar um manifesto a favor da democracia. É por meio desse documento que essas ações vão ser desenvolvidas. Então a expectativa é muito grande. Quem começou a participar desse encontro aqui é o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, também o governador do Amazonas, Wilson Lima, e também o governador do Pará, Helder Barbalho. Inicialmente, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não viria para esse encontro com Lula. No início da tarde, ele mudou de ideia e está aqui no Palácio do Planalto, inclusive deve assinar também esse manifesto a favor da democracia. O cenário aqui em Brasília, nesse momento, é de pós-guerra. Como eu disse, eu falo ao vivo do Palácio do Planalto, um dos prédios que foram depredados por esses extremistas. E olha só para vocês terem uma ideia, esse aqui ficava um vidro que separava a parte externa e a parte interna do palácio. Ele foi depredado, totalmente destruído, e ele não foi o único. Olha só, todos os outros vidros foram depredados. Inclusive, ali atrás tem um cordão de isolamento, porque eles vão começar a fazer os primeiros reparos, vão tentar ver o que dá para recuperar. Mas o cenário aqui realmente é de pós-guerra. O repórter Matheus de Luca preparou uma reportagem falando a respeito dos cacos de vidro e também dos valores que são calculados a respeito dos prejuízos no Congresso Nacional, no STF e também aqui no Palácio do Planalto. Vamos acompanhar. Tudo, absolutamente tudo o que havia pela frente foi destruído. O prédio do Supremo Tribunal Federal foi o mais depredado. Poltronas do plenário foram arrancadas. Algumas foram lançadas no jardim do STF. Nos objetos, os móveis que estavam lá. A cadeira utilizada pela presidência da casa e o brasão da República também foram levados para o lado de fora. Todos os vidros da fachada foram quebrados. O alarme de incêndio foi acionado e o espaço ficou alagado. Do lado de fora, a estátua que simboliza a justiça foi pichada.
No Palácio do Planalto, portas de vários gabinetes foram arrombadas. TVs e computadores foram quebrados, documentos rasgados. Muita coisa também foi roubada, inclusive armas, outras incendiadas. Uma fumaça branca e densa tomou conta do ambiente. Muita fumaça. Obras artísticas e esculturas históricas não escaparam dos vândalos. Este quadro de Di Cavalcanti, avaliado em mais de 8 milhões de reais, foi perfurado 5 vezes. Ao todo, 46 obras de arte foram perdidas ou destruídas. No plenário do Senado Federal, um homem de camiseta amarela deslizou sobre a bandeira que fica em frente à mesa central. Quer saber, liga o botão aqui. Brasília amanheceu como se estivesse num cenário de pós-guerra, com a esplanada dos ministérios fechada pela Polícia Militar. As atividades nos prédios públicos foram suspensas e as decisões das autoridades políticas ainda estão sendo tomadas. A concentração para a invasão aos prédios dos poderes executivo, legislativo e judiciário teve início no começo da tarde de ontem. Usando bandeiras brasileiras, camisetas da seleção e faixas pedindo intervenção militar, extremistas desfilaram na esplanada dos ministérios, escoltados pela Polícia do Distrito Federal. Acabou a comunistada! Uhul! Mas logo uma fúria incontrolável tomou conta da maioria. A rampa do Planalto foi tomada pela multidão, calculada pela polícia em 4.000 pessoas. Aí, ó. Não tem como parar o povo. A PM do Distrito Federal não foi suficiente para conter os invasores. A Guarda Nacional foi acionada, a cavalaria também, e tentou evitar que mais pessoas subissem a rampa. Um cavaleiro foi arrancado de cima do animal e agredido violentamente. Por pouco, uma viatura da Polícia do Legislativo não foi para o espelho d'água. Um homem roubou e exibiu a todos a Constituição brasileira. Segundo o Supremo, trata-se de uma réplica que ficava em exposição no Salão Branco. A gente faz agora uma rápida pausa e daqui a pouquinho a gente mostra para você as repercussões políticas e as investigações sobre esses atos antidemocráticos que aconteceram ontem em Brasília. Até já. A reação política aos atos antidemocráticos que aconteceram ontem em Brasília começou poucas horas depois da invasão dos extremistas. O presidente Lula estava em viagem a Araraquara, no interior de São Paulo, para prestar solidariedade às vítimas e verificar os danos causados pela chuva. Ele paralisou a agenda quando soube da invasão. 2 horas depois, na prefeitura da cidade, o presidente anunciou as primeiras medidas contra os extremistas. Lula decretou intervenção federal na segurança pública de Brasília até o dia 31 de janeiro e condenou os ataques. Nós, inclusive, vamos descobrir quem são os financiadores desses vândalos que foram a Brasília. Decreto a intervenção federal no Distrito Federal com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública nos termos em que especifica. A intervenção federal é uma medida temporária em que o presidente afasta a autonomia dos estados ou do Distrito Federal para restabelecer a ordem pública. No entendimento do presidente, os brasilienses e as autoridades políticas estão em risco por causa das ações de grupos extremistas. Lula decretou que o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Garcia Capelli, se torne o interventor responsável pela segurança pública do Distrito Federal. A decisão ainda precisa da aprovação dos parlamentares. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, marcou uma reunião com os líderes de bancada para analisar o decreto. Já o presidente do Senado Federal, em exercício, criou um comitê de crise e disse que o Congresso deve votar o decreto presidencial de intervenção federal nesta terça-feira. Dela extraímos
um ponto que é fundamental, importantíssimo. Não há, e não obstante aquilo que é próprio nas casas parlamentares, as divergências e os pensares de formas distintas, não há um único senador, uma única senadora que não tenha reprovado veementemente e com a indignação que os atos assim não apenas sugeriram, mas exigiram deste parlamento, dos seus integrantes. Já o senador Renan Calheiros disse que vai pedir ao STF a inclusão de Jair Bolsonaro no inquérito dos atos antidemocráticos como investigado e, se necessária, sua prisão preventiva. No domingo, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, se manifestou sobre os atos de vandalismo em Brasília. Ele disse, abre aspas, manifestações pacíficas na forma da lei fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos, como ocorridos no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra. Bolsonaro disse ainda que, durante seu mandato, sempre agiu dentro das 4 linhas da Constituição e criticou supostas acusações feitas a ele pelo presidente Lula. Diante dos atos de terrorismo, o Supremo Tribunal Federal também agiu e afastou o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, por 90 dias. A decisão foi do ministro Alexandre de Moraes. Só que as ações contra o governo de Brasília continuam. O líder do governo no Congresso, Randolph Rodrigues, pediu a inclusão de Ibanez e do ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, no inquérito dos atos antidemocráticos, que tramita na Suprema Corte. Ibanez pediu desculpas para o presidente Lula e disse que vai respeitar a decisão da Suprema Corte. Em nota pela defesa da democracia, os presidentes da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do Senado em exercício, Veneziano Vital do Rego, da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, rejeitaram os atos terroristas e disseram que o país precisa de normalidade e respeito. Além dos decretos do governo e das investigações do STF, o Poder Legislativo também começou a agir. A senadora Soraya Tronic, do União Brasil do Mato Grosso do Sul, conseguiu as assinaturas necessárias para a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito contra os atos antidemocráticos. A parlamentar quer descobrir quem financiou as milhares de pessoas que estavam acampadas em frente ao quartel-general do Exército, aqui em Brasília. E também sempre de pregar que nós, como é o sentimento de todos que fazem esse colegiado, com serenidade, que restabeleçamos uma relação que, se não na unidade de pensar, se não na unidade ideológica, política, mas que nos concentremos com uma postura que é devida e exigida ao parlamentar. É isso que nós desejamos. Só não vamos abrir mão, só não vamos nos permitir desconhecer a necessidade de que as investigações elas tenham o seu resultado. E durante toda essa crise em Brasília, 2 ministros do governo ficaram em muita evidência. O ministro da Defesa, José Múcio, e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Vamos até Brasília conversar com o nosso comentarista de política, o Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. Qual que é a avaliação até agora do presidente Lula sobre o trabalho desses 2 ministros? Olá, Mauro. Boa noite para você, para a Gabi, para quem está nos assistindo. Mauro, o presidente Lula avalia que o Múcio e o Dino falharam no primeiro grande teste que eles tiveram. O Múcio não teve autoridade para acabar com os acampamentos na frente dos quartéis generais e ele não foi respeitado pelas Forças Armadas. E o Flávio Dino foi enganado pelo governador do Distrito Federal, agora afastado, Ibanez Rocha, pelas autoridades com as quais ele conversou no dia. Eu apurei hoje, com fontes do Planalto, que o presidente avalia que as medidas corretas foram as tomadas pelo Alexandre de Moraes, que mandou afastar o Ibanez Rocha do governo do Distrito Federal e também tomou a decisão de acabar com os quartéis generais. Essas medidas foram pedidas pelo Jorge Messias, que é o advogado-geral da União, numa conversa com o presidente Lula, de que era preciso dar uma resposta mais dura do que a dada pelo Dino e pelo Múcio. Outra coisa, Mauro, o Lula pediu à AGU que estude uma forma de responsabilizar civilmente os financiadores. Porque as pessoas foram presas e elas destruíram o patrimônio, elas vão ser obrigadas a pagar, a indenizar de acordo com a justiça. Mas o Lula quer cobrar multas e todo o prejuízo de quem financiou esses ataques terroristas, essas invasões aos 3 poderes aqui em Brasília.
Kennedy, do ponto de vista político, o que essas invasões, esses atos bárbaros que aconteceram ontem na capital federal podem significar para o futuro político, tanto do presidente Lula quanto do ex-presidente Jair Bolsonaro? Mauro, para o Bolsonaro é um desastre. Ele deu um tiro de bazuca no próprio peito e no peito do bolsonarismo. Ele se isolou ainda mais. Ele permite que uma direita democrática tente ocupar um espaço político. Ele perde capacidade de liderar o país. Um exemplo, está acontecendo agora uma reunião do Lula com governadores de estado no Palácio do Planalto. O Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, apoiado pelo Bolsonaro, discursou na reunião. O Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que também é de oposição ao Lula, discursou na reunião. Então, o Bolsonaro deu ao Lula uma oportunidade de unir o país, porque esses atos se baseiam nas convocações e em todas as mensagens que ele mandou para a base social radicalizada dele. Já para o Lula, ele sai fortalecido, ele faz essa reunião, ele teve hoje com ministros do Supremo, líderes do Congresso, ele une a classe política e as cortes de justiça em torno da defesa da democracia. Para o Lula, politicamente, ele se fortalece. Mauro e Gabi. A ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, grupos que protestavam em frente a quartéis foram retirados dos acampamentos. Em São Paulo, o acampamento de manifestantes começou a ser desmontado durante a manhã e terminou no fim da tarde. O grupo estava há 72 dias em frente ao Comando Militar do Sudeste, na zona sul da capital paulista. Segundo o secretário de Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite, 34 pontos de concentração de manifestantes foram identificados e retirados de forma pacífica. No Rio de Janeiro, o acampamento em frente ao Palácio Duque de Caxias, sede do Comando Militar do Leste, começou a ser desmontado pela manhã. Um fotógrafo que registrava a desmobilização foi agredido. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, colocou a guarda municipal à disposição e suspendeu as férias e as licenças dos agentes. O governador Cláudio Castro se reuniu com representantes do Executivo, Legislativo e do Judiciário para monitorar possíveis ataques de manifestantes radicais no estado. A segurança ficará reforçada pelo menos até o fim de semana. Os poderes reunidos decidiram fazer um grupo conjunto, misto, com todos os seus departamentos de segurança, para que a gente possa, em tempo real, tá sabendo o que pode estar acontecendo em algum prédio, ou uma informação relevante de inteligência. Todos nós trabalhamos com inteligência, então iremos compartilhar essas informações. Na Bahia, uma ação simultânea foi realizada em Salvador, Alagoinhas e Feira de Santana. Toldos, cadeiras, banheiros químicos e isopores que davam suporte aos manifestantes foram removidos. Em Fortaleza, os manifestantes desocuparam no final da manhã o acampamento que estava montado nas proximidades do quartel-general da 10ª Região Militar, no centro da cidade. Militares continuaram no local para evitar novas aglomerações. A gente volta com as repercussões dos atos antidemocráticos de ontem. O presidente Lula recebeu agora há pouco, no fim da tarde, um telefonema do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Vamos até Brasília conversar com o Anderson Arcoverde. Anderson, boa noite. O que a gente sabe sobre esse telefonema entre o Lula e o Biden? Foi o telefonema para falar sobre os atos terroristas de ontem, Mauro. Boa noite para você, boa noite, Gabriela, e a todos que nos acompanham. Segundo nota divulgada há pouco pela assessoria de imprensa do Palácio do Planalto, o presidente Joe Biden manifestou apoio irrestrito à democracia brasileira e à vontade popular que foi manifestada nas urnas nas últimas eleições. Os dois presidentes também combinaram a visita do presidente Lula a Washington no início do mês que vem. E Biden reafirmou que os dois países vão trabalhar juntos pela democracia. Os Estados Unidos, conforme a gente viu aí na reportagem há pouco de Flávio Borges, já passaram em janeiro de 2021 por uma situação semelhante, quando extremistas apoiadores do ex-presidente Donald Trump invadiram o Capitólio. O fato foi lembrado hoje aqui em Brasília pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Ele disse que as situações foram semelhantes, mas que aqui no Brasil não houve mortes, a polícia agiu mais rápido e o
número de prisões foi bem maior. Já passam de 1.500 pessoas presas por envolvimento direto ou indireto com os atos terroristas de ontem e cerca de 180 foram transferidas para a Papuda. Flávio Dino também elogiou o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, que, segundo Dino, optou por um caminho de diálogo com as instituições militares. Flávio Dino disse ainda que, até agora, as Forças Armadas têm se mantido ao lado da legalidade democrática e que isso é um fato a ser homenageado e comemorado por todos os democratas brasileiros. O ministro da Justiça disse também que serão abertos 3 inquéritos para investigar os atos terroristas de ontem e que o principal foco é descobrir quais as pessoas que participaram e aquelas pessoas que financiaram esses atos. Ainda segundo o ministro da Justiça, pelo menos 10 mandados de prisão contra supostos financiadores desses atos terroristas foram expedidos. Vamos acompanhar na reportagem. Foram necessários mais de 55 ônibus para levar os presos para a Academia de Polícia Federal em Brasília. Ao todo, 1.200 pessoas que estavam acampadas no quartel-general do Exército foram detidas. Outros 300 extremistas que participaram dos atos terroristas desse domingo foram presos em flagrante. E mais 37 vândalos que invadiram o Senado foram presos pela Polícia Legislativa. Eles vão responder por crimes como golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano e associação criminosa. Juntas, as penas podem somar mais de 20 anos de prisão. Além disso, a Advocacia Geral da União anunciou que vai entrar com ação para ressarcimento dos prejuízos que foram causados. Em entrevista coletiva hoje, o ministro da Justiça, Flávio Dino, voltou a condenar a ação dos extremistas e disse que ficou clara a conivência dos policiais que deveriam evitar os atos criminosos. Certamente o que ocorreu, e eu vi, ninguém me contou, eu vi, eu assisti, é que o contingente policial estava absolutamente desconforme com a decisão tomada de deixar que eles descessem a esplanada. Tanto é que, quando os efetivos foram ampliados, 1h30 após o início dos episódios, rapidamente a situação foi controlada. As senhoras e senhores hão de convir que isso jamais aconteceu deste modo na história da República. E isso, obviamente, enseja que haja uma investigação rigorosa, inclusive quanto ao Palácio do Planalto, quanto ao Congresso, quanto ao Supremo. Ou seja, há uma cadeia de eventos atípicos. Segundo o ministro, somente após a intervenção federal anunciada pelo presidente Lula foi possível desocupar os prédios públicos e prender os responsáveis. Dino evitou responsabilizar o governador Ibanez Rocha, mas disse que foram abertos processos administrativos para apurar as responsabilidades e que o interventor, Ricardo Capelli, já estuda mudanças nos comandos das polícias civil e militar do DF. O governador Ibanez Rocha foi afastado inicialmente por 90 dias pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Em nota, Ibanez Rocha disse confiar que as apurações vão esclarecer o papel dos agentes públicos e que o governo do Distrito Federal atuou para evitar os atos criminosos. Ontem, durante a ação dos terroristas, o governador anunciou que iria exonerar o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial do DF. Já a Advocacia Geral da União pediu ao Supremo Tribunal Federal a prisão de Anderson Torres. Em nota, Torres disse que lamenta que sejam levantadas hipóteses contra ele de qualquer tipo de conivência com o que ele chamou de barbárie. O Ministério Público do Distrito Federal solicitou às forças policiais civis e militares informações sobre a atuação antes e durante dos ataques terroristas às sedes dos 3 poderes em Brasília. Entre elas, o número de agentes, quais foram as estratégias adotadas e qual o momento da constatação do início dos atos extremistas. A Polícia do Distrito Federal também vai ter que informar as medidas preventivas para coibir os ataques. Se houve indício de irregularidade na atuação, o órgão vai abrir uma investigação para apurar fatos e responsabilidades. Vídeos mostram policiais conversando com manifestantes, além de um número insuficiente de agentes. Governadores de outros estados liberaram 500 integrantes das polícias para fortalecer o contingente da Força Nacional que atua em Brasília. O ministro da Justiça afirmou que as investigações para apurar os líderes dos atos extremistas continuam.
A polícia apreendeu 40 ônibus e os responsáveis pelos veículos terão de prestar esclarecimentos. Também foram emitidos mais de 10 mandados de prisão contra pessoas suspeitas de liderar ou financiar as invasões desse domingo. O ministro da Justiça disse que ainda é cedo para responsabilizar criminalmente alguns políticos que têm incentivado os radicais de direita. Mas Flávio Dino fez questão de afirmar que os atos extremistas de ontem são resultado direto de um discurso de ódio que vem sendo reproduzido por integrantes e aliados do governo anterior. Numa análise política é óbvio. O senhor sabe, toda a nação brasileira sabe que durante esses anos todos o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e todos aqueles que o seguem, por exemplo, dirigiram frequentes ataques contra o Supremo. E é nesse sentido que eu digo que palavras têm poder, principalmente quando é a palavra de um presidente da República. Um presidente da República exerce poderes materiais, fáticos, mas exerce também poderes simbólicos, entre os quais a força da palavra. E o que nós vimos isso foi que esse discurso frequente nas redes sociais ganhou pernas, braços, pedras, tiros, bombas, exatamente ontem. Então, é como se fosse a migração do universo do ódio das redes sociais para a vida material. E a Câmara dos Deputados vai analisar agora à noite o decreto de intervenção federal na segurança, na Secretaria de Segurança do Distrito Federal. Essa sessão vai ser remota e a gente volta a Brasília para conversar novamente com Igor Damasceno, que tem informações sobre essa votação. Igor. Olá, Mauro. Boa noite novamente a você, a Gabriela e a todos que nos acompanham. É isso mesmo, essa votação deve começar por volta das 8h30 da noite, bem ali atrás, no Congresso Nacional. A expectativa é que os deputados aprovem o decreto do presidente Lula pela intervenção federal na segurança pública daqui de Brasília. Essa votação está marcada para as 8h30 da noite de forma híbrida, ou seja, a maioria dos parlamentares vai votar em sessão virtual, de casa mesmo, mas há a presença de deputados nesse exato momento ali no Congresso Nacional. O prédio está todo depenado, depredado, mas há sim parlamentares que estão reunidos no plenário da Câmara dos Deputados na expectativa dessa votação da intervenção. Então a expectativa é que os deputados aprovem a intervenção federal e amanhã, por volta das 11 horas da manhã, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, também marcou essa análise dos senadores. Assim como na Câmara, o Senado Federal também deve aprovar esse decreto assinado pelo presidente Lula, onde estipula a intervenção federal aqui em Brasília. O decreto foi assinado pelo presidente ontem em Araraquara, no interior de São Paulo, mas pela regra da Constituição é preciso que o Congresso Nacional aprove para que, de fato, Brasília esteja em intervenção federal. Se essas expectativas forem correspondidas, então o Ministério da Justiça já tem uma pessoa para ser o interventor federal. É o secretário executivo do Ministério da Justiça, o Ricardo Garcia Capelli. Se o Congresso Nacional aprovar esse decreto de Lula, Ricardo Garcia Capelli vai ser o interventor, ou seja, o responsável pela segurança pública aqui em Brasília, pelo menos até o dia 31 de janeiro. A qualquer momento essa votação acontece na Câmara dos Deputados e nós vamos seguir acompanhando todos os detalhes. Igor Damasceno de Brasília para o Rede TV News. Obrigado, Igor. Uma boa noite para você. Gabi. Olha, em São Paulo, radicais de direita interditaram a rodovia marginal do Rio Tietê, próximo à Ponte dos Remédios. Por volta das 5h30 da manhã, os vândalos montaram barreiras nas pistas local, Central e Expressa. Outras rodovias também sofreram com interdições na região metropolitana. Na ação foram usados pneus, pedaços de madeira e outros objetos que foram incendiados. A Polícia Militar e a Companhia de Engenharia de Tráfego foram acionadas para realizar a liberação das pistas. Nenhuma pessoa foi identificada ou presa. E no sul do país, o acesso à refinaria Presidente Getúlio Vargas, na cidade de Araucária, foi bloqueado por grupos extremistas. Por volta das 10 da noite do domingo, o grupo arrancou pedras do chão e impediu a entrada e saída também de veículos da unidade. A Polícia Militar, a Guarda Municipal e a Polícia Rodoviária foram acionadas e cerca de 200 homens foram deslocados. Segundo a PM, alguns manifestantes se recusaram a sair do local.
2 pessoas foram levadas para a delegacia e liberadas logo depois. Outras 2 foram presas por atirar contra os vândalos. E numa resposta aos atos de vandalismo de ontem em Brasília, manifestantes pró-democracia estão reunidos neste momento na Avenida Paulista, em São Paulo. E é para lá que a gente vai agora ao vivo com a repórter Estela Freitas. Boa noite, Estela. Olá, Mauro. Uma boa noite a você, boa noite a todos. Por aqui, os manifestantes começaram a chegar às 4 horas da tarde e foram ocupando ali o vão livre do MASP, trouxeram cartazes em defesa da democracia, pedindo respeito ao resultado da eleição e a prisão de golpistas. Nesse momento, eles estão se deslocando em direção à Consolação, ao centro de São Paulo, junto a um carro de som. São milhares de manifestantes. Eles levantam bandeiras do PT em apoio ao presidente Lula, bandeiras do Brasil, de torcidas organizadas, de movimentos trabalhistas, sindicais, populares, religiosos e minorias. Por volta das 5h30, a pista, nesse sentido Consolação, foi interditada pela Companhia de Engenharia de Tráfego com o apoio da polícia para que os manifestantes ocupassem a via. E a partir das 6h15, os representantes desses movimentos subiram para discursar contra os ataques de ontem aos 3 poderes em Brasília. Falaram aí na defesa da democracia, contra o fascismo e a anistia. Alguns políticos também passaram por aqui. Entre eles, Eduardo Suplicy, deputado estadual pelo PT, Guilherme Boulos, deputado federal pelo PSOL e Ediane Maria, deputada estadual pelo PSOL. Desde as 6h30, os manifestantes estão ocupando os 2 lados da Avenida Paulista, espalhados aí por vários quarteirões, praticamente em toda a extensão da Avenida Paulista. Todo o entorno está com reforço policial e o ato segue pacífico. As linhas de ônibus tiveram os itinerários desviados por conta da manifestação. E mais cedo também teve um outro ato que foi convocado pela reitoria da Universidade de São Paulo. Os manifestantes lotaram o Salão Nobre da faculdade no centro de São Paulo por volta de meio-dia. A Faculdade de Direito da USP destacou o compromisso com a Constituição e a ordem democrática e ainda repudiou os atos contra as instituições da República. A gente segue acompanhando esse ato aqui na Avenida Paulista, que até o momento não tem nenhum tipo de intercorrência. Estela Freitas, ao vivo de São Paulo, para o Rede TV News. Obrigada, Estela. E olha, mudando de assunto, Minas Gerais segue em alerta por causa dos temporais. No final de semana, choveu forte em grande parte do estado e o número de pessoas mortas subiu para 18. E 131 cidades mineiras já decretaram situação de emergência. Em todo o estado, mais de 12.500 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. Em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, parte de um prédio desabou e atingiu algumas construções próximas. Foi um barulho estrondoso ontem, fiquei muito assustada, não sabia o que estava acontecendo, choveu muito. Aí hoje que eu fiquei sabendo que foi um desmoronamento, né? E minha casa tremeu toda. Em Betim, também na Grande BH, algumas famílias tiveram que deixar as casas. A Defesa Civil monitora o rio Paraupeba, que corta a cidade. Ele subiu cerca de 4 metros e ameaça as residências. 12 famílias foram alojadas em um abrigo improvisado pela prefeitura. É o caso da dona Jussara, que saiu às pressas de casa, mas conseguiu levar móveis, roupas e eletrodomésticos. O imóvel estava ameaçado de ser invadido mais uma vez pelas águas do rio que passa perto da residência. Na outra vez eu perdi cama, perdi guarda-roupa. A minha filha também perdeu o guarda-roupa dela, entendeu? A gente perdeu um bocado de coisa. Aí, agora que dessa vez aqui deu para tirar tudo, graças a Deus, né? Mesmo drama vivido por essa cozinheira. Ela mora com mais 7 netos, além da filha e do marido. E fala do medo que passa com a família sempre que chega esse período de tempestades. Nem dormia de noite. A gente não estava dormindo de noite, se você é doido, Deus me livre, com criança pequena. Porque o ano passado, se fosse à noite, tinha morrido todo mundo. Na cidade de Antônio Dias, na região do Vale do Aço, o rio que corta a cidade transbordou. 4 moradores ficaram ilhados e foram socorridos com a ajuda dos bombeiros.
Um homem de 25 anos foi arrastado pela enxurrada e está desaparecido. A Defesa Civil aqui de Belo Horizonte estendeu o alerta de risco geológico até a próxima quinta-feira por causa do solo encharcado. 131 cidades mineiras já decretaram situação de emergência e 18 pessoas morreram vítimas dos temporais que atingem o estado desde setembro. Uma das vítimas foi um senhor de 76 anos que vivia neste terreno em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. O imóvel foi soterrado durante as chuvas de sábado. Uma senhora de 74 anos também morreu soterrada por um deslizamento de terra em Caratinga, no Vale do Rio Doce. Já em Barbacena, na Zona da Mata, uma casa de 3 andares desabou e um morador de 23 anos morreu. E por hoje é só. Obrigado pela companhia. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.